Seja bem-vindo a mais um debate do ciclo Autárquicas 2025, a partir da aula magna da Universidade dos Açores. Faltam 15 dias para as eleições. Hoje vamos conhecer as propostas dos candidatos à presidência da Câmara Municipal de Vila Franca do Campo, um município com 10.368 residentes, distribuídos por 6 freguesias: Água de Alto, São Pedro, São Miguel, Ribeira Seca, Ribeira das Tainhas e Ponta Garça. O Partido Socialista liderou a autarquia nos últimos 16 anos, tendo vencido as eleições de 2021 com 50% dos votos. Este ano há 3 candidaturas na corrida eleitoral. O PS aposta em Graça Melo, 56 anos, é professora, foi vice-presidente da Câmara Municipal entre 2021 e 2025 e assumiu a presidência no passado mês de junho, após a renúncia de Ricardo Rodrigues. Pelo PSD concorre Maria Eugénia Leal, é professora, tem 60 anos, desempenhou as funções de vice-presidente da autarquia de Vila Franca durante 8 anos e ocupa atualmente os cargos de presidente da Assembleia Municipal e de provedora da Santa Casa da Misericórdia. Nuno Paiva é o candidato do Chega, tem 53 anos, é formado em produção industrial e exerce a função de diretor fabril na Sociedade Corretora Limitada. Agradeço a presença dos 3 neste debate, que terá a duração de 1 hora. Recordo que a ordem das intervenções iniciais foi definida por sorteio. Assim sendo, a minha primeira questão é para o candidato do Chega, Nuno Paiva. O senhor concorre pela primeira vez às eleições autárquicas pelo Chega. Antes de mais, porquê é que aceitou este desafio? Desde já, boa noite aqui aos membros presentes, à doutora Graça, à doutora Eugénia, e assim também. Agradeço em especial o convite e quero desde já dirigir-me aos cidadãos de Vila Franca. Estou aqui por Vila Franca. Cresci, vivi muitos anos e trabalho em Vila Franca e vejo que Vila Franca neste momento está a regredir. Já não é aquela Vila Franca do passado, em que todos gostavam e todos iam para Vila Franca. O povo deixou de ter voz e o Chega, tal como o nosso slogan, será a voz dos vilafranquenses. E é para isso que nós estamos a concorrer. Estamos a concorrer, como disse, pela primeira vez, mas com ideias bem formadas, vincadas, e seremos, sem dúvida, uma mais-valia para o Conselho. Quais são as principais preocupações do Chega em relação ao Conselho de Vila Franca do Campo? As principais preocupações é a habitação. A habitação é a principal de todas. Obviamente, também a situação financeira da Câmara Municipal será outra e também a parte desportiva, porque, e mais à frente irei abordar cada um dos temas, mas como é sabido, Vila Franca era uma terra de campeões e literalmente desapareceu. O desporto em Vila Franca era temido pela ilha toda e não só. Tivemos campeões regionais, campeões nacionais e o desporto faz parte da essência da vila. A cultura. Portanto, e o que é que a autarquia em concreto pode fazer para que o Conselho recupere esses, digamos, tempos de glória no desporto? Nós temos que apostar nos jovens e no conhecimento dos idosos. Porque há muita gente, por exemplo, o falecido professor Ramalho incutiu o desporto em Vila Franca e criou muitos campeões. As escolas têm um papel fundamental, portanto, a educação. Nós, hoje em dia, há aquele clichê que os jovens só querem computadores, novas tecnologias, mas há forma e a autarquia tem que fazer isto. Fazer com que as pessoas regressem à rua. As ruas andam mortas. Vai-se ao fim de semana à Vila Franca e já não é o que era. E sabemos que a Via Rápida tirou muita gente da Vila Franca, mas não pode ser só desculpa. Nós, como autarquia, temos que fazer com que as pessoas regressem à Vila Franca. Porque Vila Franca tem o ex-libris de São Miguel e dos Açores, que é o Ilhéu. E é uma mais-valia, e não só, tem muitas mais coisas que estão por desvendar ainda e que eu mais à frente também irei falar. O Chega venceu as legislativas do passado mês de maio no Conselho de Vila Franca. Acredita que é possível repetir este resultado no dia 12 de outubro? Eu estou aqui para vencer. Obviamente não depende só de mim, tenho uma equipa nova, uma equipa ambiciosa e pronta para trabalhar em prol de Vila Franca, em prol dos vilafranquenses. Se não vencer as eleições, para si será uma derrota? Claro. Porque eu vim para aqui para vencer e a minha equipa veio para vencer. Obviamente, estamos cientes que somos um partido novo, um partido com poucos anos, porque ainda agora está a cimentar posições, mas também somos ambiciosos e queremos vencer.
Graça. Nuno Paiva, uma das prioridades do Chega em Vila Franca é a realização de uma auditoria para apurar a real situação das finanças da autarquia. Quais são as suas suspeitas em concreto? As minhas suspeitas são uma. Portanto, temos dois partidos que andaram a governar Vila Franca e deixaram Vila Franca no caos financeiro em que está. Se nós ainda agora vimos falar em 2012, eu na última reunião da Assembleia, 11 de setembro, ouvi falar que acabava em 2042. Estamos a falar em 30 anos de endividamento. Estamos a falar em 30 anos que hipotecamos o futuro dos vilafranquenses. E nós, quando falamos na auditoria, porquê? Porque há rúbricas que não estão bem clarificadas. E uma das coisas que vai haver com o Chega é a transparência. E a transparência não é só quando há eleições, não é? É todos os dias. Porque por mim havia eleições todos os anos. Sabemos que é impossível. Porque era para mostrar. Mas uma das coisas que eu me proponho, caso seja vencedor, é que tenha uma auditoria no último mês do meu mandato. Para que os vilafranquenses saibam como é que eu tenho a Câmara e como é que eu deixo a Câmara, caso não seja reeleito. Portanto, uma das coisas, falamos aqui do IMI, falamos do IUC, por exemplo, são impostos que o Chega defende que deviam acabar. Nós sabemos que o mínimo é uma taxa de 3%, não pode-se acabar. 0,3%. 0,3%, desculpe. Portanto, não se pode acabar assim, mas é uma coisa para lá caminhamos. Porque o quê? As pessoas não podem estar a comprar uma casa, pagar a sua prestação e estar a pagar um imposto. Pagam vezes sem conta. O mesmo acontece com o carro. Nós sabemos que a autarquia vai buscar dinheiro aí. Mas há outras maneiras de buscar dinheiro, através do empreendedorismo local. Tem que ser desenvolvido, atrair pessoas. Falamos do turismo, se calhar vamos falar mais à frente no turismo, e sobre o turismo também temos aqui alguns dados para facultar. Agora, a dívida é um entrave ao desenvolvimento. Portanto, temos que falar com o Governo Regional também tem que se chegar à frente, tem que apoiar Vila Franca. Portanto, não interessa aqui a cor partidária, mas sim os vilafranquenses. E neste momento o que acontece é que andamos a empurrar a bola de um lado para o outro. Por exemplo, uma das coisas que notei, de facto o juro baixou, mas quando chegamos a 2042 vamos assim um valor rapidamente, 4 milhões a mais em juros. A minha pergunta é quanto é que íamos pagar, supostamente, até 2024. Portanto, já mas agora, o Chega defende uma renegociação da dívida, é isso? Nós não pretendemos que o prazo também seja, estamos a ir buscar gerações atrás de gerações, vamos a aumentar outra vez o prazo da dívida, então nunca mais acabamos de pagar, não é? Portanto, temos a que arranjar meios para que ela seja paga mais rapidamente e haja um alívio financeiro para todos os vilafranquenses. Uma das coisas também é acabar com os contratos ruinosos que existem na Câmara. Há contratos na Câmara e tem que ser, isso quando entrarmos então, vão ser todos revistos de cima a baixo, porque não pode haver, a Câmara tem que ser como uma empresa, tem que dar lucro. E aquilo que não nos permite dar lucro... Quer dar alguns exemplos de contratos ruinosos? Dou um exemplo ao Ecoparque, por exemplo, que foram 80 mil ou 85 mil euros que ficaram a arder para a Câmara Municipal, porque agora são incobráveis. E certamente haverá outros. Mas este é público, foi discutido no dia 11 de setembro na reunião da Assembleia Municipal, posso falar claramente dele. Outros devemos de falar depois, futuramente. A crise na habitação é um dos temas incontornáveis da atualidade e uma preocupação comum a todas as candidaturas. Nuno Paiva, em relação à habitação, o senhor disse à agência Lusa, na altura em que anunciou a sua candidatura, que é preciso solucionar a gritante falta de habitação no concelho e procurar alternativas para, e estou a citar, ajudar quem trabalha. Considera que as pessoas empregadas devem ter prioridade no acesso à habitação? Eu considero que sim, quem trabalha precisa de ver a solução resolvida. Nós não podemos ter famílias inteiras, 6, 7, 8 elementos, a morar na mesma casa. Não é viável hoje em dia. Obviamente, quando digo quem trabalha, porque a pessoa está-se a esforçar, mas depois também tem que ter uma hipótese de comprar uma casa. Se bem que, e se nós formos analisar as coisas em Vila Franca, não é fácil neste momento. Eu tenho falado com agentes imobiliários, e não há assim tantas casas de volutas porque elas estão a ser recuperadas para alojamento local, como disse aqui a candidata do PSD. Ainda esta semana estive no terreno e falei com muitos promotores sobre isso. Outra situação que há é que nós fomos analisar nos últimos 3 anos em Vila Franca, 66 residências foram construídas, quando ali ao lado na Lagoa foram 238. Portanto, temos outra situação que eu falei com os promotores imobiliários e uma das coisas que me disseram foi uma casa em Vila Franca de 190, 200 mil, 210 mil é vendida numa semana. As casas andam a rondar os 300, 400 mil euros, 450 mil euros em Vila Franca. É incomportável. Nós falamos em baixar o IMI. O IMI é calculado sob o valor patrimonial tributado pelas finanças. Portanto, com valores de 300 e 450 mil euros, as casas a rondar em Vila Franca, o IMI, mesmo que baixe 0,2, 0,3, não é nada. Por isso é que nós queríamos abrir o IMI,
é uma coisa que tem que ser na República, não é assim tão fácil. Quanto às soluções para Vila Franca... Se for eleito para a presidência da Câmara Municipal, vai defender um maior investimento na construção de habitação pública nos próximos 4 anos? Sim, o Governo Regional tem que nos apoiar. Porquê? Porque nós precisamos de pessoas em Vila Franca. E não é só no centro de Vila Franca. Precisamos nas freguesias de Vila Franca. Porque ao fixar pessoas em Vila Franca, vai criar o comércio local. Começa a aparecer uma frutaria, começa a aparecer um cabeleireiro. Portanto, gera a economia local que nós precisamos. Uma das coisas, e que será mais fácil até, seria as propriedades horizontais de 1, 2, 3 pisos no máximo. Base também para não destoar muito o que é Vila Franca. Porquê? Porque aí conseguimos alojar mais pessoas, teremos rendas mais acessíveis, porque todos têm que pagar renda. Porque nós, quando falamos aqui, nós sabemos que a vida custa a todos e que toda a gente gostava de ter a sua casa. Mas temos outra situação, que é o futuro. Essas casas, que sejam da autarquia, se nós não tivermos rendas que sejam minimamente adequadas para pagar os custos de manutenção, daqui a uns anos temos outro problema, que é, pagam rendas baixas, muitos não as pagam, e pior que isso, não vamos ter dinheiro para arranjar as casas. E depois vai começar a chover, vai ter à porta da Câmara que as casas não têm condições. Não, a pessoa se pagar, vai começar a zelar para aquilo que é seu. Por isso é que nós defendemos. Há soluções, nós temos. Outra das coisas é rever o PDM. Isso é que o PDM foi revisto agora há pouco tempo, mas se calhar não foi adequadamente revisto. Porquê? Porque existem zonas que já não são produtivas, podiam servir para loteamentos. Lá está, como falámos agora há pouco, das cooperativas, do Governo Regional, porque uma pessoa que esteja a pagar a sua casa vai estimá-la e vai desenvolver o local em que está a residir. Em relação à transparência... Mas acho que se calhar podíamos ir mais além. Desculpa interrompê-la, mas se calhar podíamos ir mais além. Acho que tinha a palavra... Mas podem entrar em diálogo. Este é um debate aberto. Digo isso porque senti na pele e tive muitos entraves pela Câmara quando tive uma situação para resolver uma situação de PDM em que tinha uma faixa de 5 metros em que eu podia construir e o resto não podia construir. Quando o prédio da frente tinha uma área toda alocada para turismo. Não deve ter sido com este PDM. Foi com este PDM, sim senhor, estive lá. Eu, pessoalmente, este PDM esteve giro. Vamos olhar agora para as questões ambientais neste debate. Nuno Paiva, o senhor é diretor da Fábrica de Conservas Corretora, entidade que tem sido alvo de várias inspeções e, inclusivamente, tem sido detectados incumprimentos ao nível da emissão de gases poluentes. Como é que olha para os problemas ambientais que afetam atualmente o Concelho de Vila Franca do Campo? Os problemas ambientais têm que ser levados a sério. E quando nós falamos em problemas ambientais, por exemplo, nós podemos e devemos ter atenção à quantidade de pragas que existe atualmente na Vila Franca. Nós temos chegado imagens de muitas pragas a passear livremente em Vila Franca. Outra situação também, quando falamos do DETAR e, portanto, do emissário, temos que ter atenção que de facto uma situação que tem que ser resolvida. Não podemos estar a dizer que é as gaivotas, que é o emissário que está a prejudicar o ilhéu, por exemplo, que é o nosso ex-libris. A nível do ambiente... Qual é o problema, então, em relação ao ilhéu, na sua perspectiva? Em relação ao ilhéu, um dos problemas foi a Câmara não fazer nada. E quando eu digo a Câmara, eu sei que a Câmara vai dizer que não é que o ilhéu é do Governo Regional e está na posse do Governo Regional. Mas não pode. Essa é uma das coisas que nós defendemos. O ilhéu deveria pertencer aos vilafranquenses. Nós estamos com a reserva natural e que não pode ser, mas pode ser partilhado. Porque portanto, as receitas que são geradas pelo ilhéu, e são muitas, não podem ficar no Governo Regional, têm que ficar na Vila Franca. E aí nós já conseguimos fazer uma boa manutenção, uma boa conservação do ilhéu. A autarquia pode ser apontada como a principal responsável pela interdição do ilhéu de Vila Franca a banhos no último verão? Eu vou responder de outra maneira, que é assim, andamos em jogadas políticas e connosco não vai haver jogadas políticas, porque vamos para o terreno, vamos fazer com que as coisas aconteçam. E eu digo isso porque, se eu tenho uma análise que está mal, supostamente esteja ou não, porque agora o PS vai dizer que está bem, o PSD depois diz que está bem, andamos ali a trocar as coisas. Nós vamos fazer contra-análise, nós vamos bater à porta, nós vamos estar lá a dizer que não pode acontecer. Nós não podemos estar. E depois outra coisa, temos que ter conhecimento das leis. Que é, então esperamos 5 anos para ficar interdito. Nunca deveria ter ficado interdito. Então porquê é que não ficou a orla costeira toda? Porquê é que não foi a praia de Vinha da Areia, que está ali próximo do emissário? As correntes levem para lá também a água, supostamente se for dali. Portanto, não podemos estar mais nessas situações. Portanto, temos que olhar seriamente para a questão ambiental em Vila Franca, porque isto depois faz com que os nossos turistas também
não querem ir para lá. Quem quer ir, depois, quando temos as coisas interditas, querem ir tomar banho no Ilhão, não querem ir passear para o Ilhão. Mas na vertente ambiental, até que ponto é que este histórico da corretora que falei há pouco pode ser desfavorável à sua candidatura? Não pode, sabe porquê? Eu trabalho lá e fazemos com o que temos, porque a corretora é uma empresa centenária, emprega muita gente em Vila Franca. Mas foram detectados alguns incumprimentos a nível ambiental. E resolvemos. Sabe porquê? Nós estamos... Quando a corretora existia, não existia nada à volta. Pronto. E agora, a mínima coisa, culpa-se também a corretora. E nem sempre é verdade. E aí é que está. É porque nós, e assim, não gosto de comparar com os outros, mas tenho conhecimento e quem tem conhecimento técnico e de formação. E nós vemos aí muitas chaminés aí nessa ilha a debitar muito mais fumos e mais problemas do que a corretora. É mais fácil apontar para aquele que está ali ao lado do que vemos a ilha não toda. Eu não estou aqui, eu estou aqui como candidato pelo Chega e não como diretor da corretora. Agora, eu percebo a pergunta e digo-lhe que eu passei isto... Mas para os eleitores é a mesma pessoa. É a mesma pessoa e pronto. E eu digo-lhe já, se nós formos ver as últimas análises, estamos muito melhor. Nós temos, a nível de cinzas, os melhores resultados que aposto da ilha. Nuno Paiva, o Chega defende um reforço dos apoios aos empresários do Conselho e a redução da burocracia. Em que medida é que a autarquia tem sido um entrave à atividade das empresas? Pelo relato de muitos empresários da nossa autarquia, tem tido muitos, e já foi aqui mencionado agora pelo PSD, muitos problemas nos licenciamentos. Temos até situações de que pessoas são colocadas a vender os seus produtos na zona mais afastada do centro da vila. Nós pretendemos que isso seja mais agilizado, isso é uma das medidas também do PSD que já vimos aqui, mas também temos que falar de outras coisas, temos que falar de recuperar caminhos agrícolas. Temos graves problemas no caminhos agrícolas. Não podemos dizer que é do IROA, nós sabemos todos que é do IROA, mas também temos que resolver o problema. Se o Governo regional não o resolve, a Câmara tem que resolver. Quem é que consegue levantar-se às 6 da manhã e fazer um safari? Não pode. As pessoas têm que ir trabalhar e têm que ter a vida facilitada, porque estão a acordar bem cedo para isso. Outra das coisas, já falei aqui nos processos, a orla costeira. A melhor orla costeira da ilha, é em Vila Franca. Coisas simples que se pode fazer, porque nós com pouco podemos fazer muito. E o segredo está nisto. Quando nós falamos aqui há pouco da proteção das nascentes, dos 400 mil euros, muito bem, protegemos. Mas isso, quem sabe, estava no Governo Regional. Eram 400 mil euros que podíamos investir noutro local. Pronto, com muito mais apoio. Uma das coisas ainda, desculpe só ir um bocadinho atrás, mas acho que é essencial para termos as noções do que é que está a acontecer em Vila Franca. Nós temos que ter educação ambiental em Vila Franca. E tem que começar nas nossas escolas. Pelos dados do Prodata, a água consumida em Vila Franca é 72,2 metros cúbicos por habitante. Aqui ao lado, na Lagoa, 59. Os resíduos por habitante são 1,9 kg diários. Aqui ao lado, a média nacional é 1,4. Começamos já por aí, já ganhamos muito, porque são tarefas que vão ter menos trabalho. Logo, a Câmara ganha mais dinheiro. Portanto, já falei um bocadinho. A pesca, tivemos graves problemas de eliminação de sujidade no Porto de Vila Franca. É Governo Regional, mais uma vez. O Porto não é nosso, o Porto de Pesca não é nosso, o Sr. Urbano sabe que o Porto de Pesca não é nosso. Mas nós temos que fazer alguma coisa. Nem é do Governo Regional, é da Lota Açor, sabe que é da Lota Açor. Claro, mas nós temos, então falamos com a Lota Açor, falamos com o Governo Regional, vamos à Assembleia Regional. Nós já fizemos várias recomendações para que a sua limpeza fosse efetuada. Vamos bater as portas se for precisas. Aliás, há funcionários da Câmara a limpar as zonas que não... Então debitamos os custos da Lota Açor. A Câmara não tem dinheiro, a Câmara tem que ir buscar recursos. Tivemos banhos noturnos na Vinha da Areia, para aquilo que havia para fazer mais com uma grua. Não havia eliminação na Vinha da Areia. Não pode ser. Como é que nós vamos atrair gente para esses locais se nem sequer a base temos? Mesmo para concluir. No turismo, por exemplo, para termos a noção de como é que a Vila Franca está a ficar esquecida, no Nordeste passou para 283% a mais no turismo. De 5 mil para 31 mil dormidas. Vila Franca passou para 70 mil. Nós sabemos que a população diferente, só para terminar, que foi 11 mil. Mas a Ribeira Grande está com 174, salvo erro. Nós tivemos menos 4% de dormidas em época alta. Não se admite. Porquê? Porque as pessoas vão lá, não têm de onde comer, não têm de onde usufruir à noite e vão para os outros sítios. Não pode. Estamos a caminhar para o final deste debate. Cada candidato tem agora 1 minuto para apelar ao voto. Tem a palavra o candidato do Chega, Nuno Paiva. Bem, caros vilafranquenses, é tempo de mudança e temos que mudar Vila Franca para melhor. Sabemos que temos tempos difíceis para frente, porque a dívida ainda é muito elevada, mas com pouco podemos fazer muito.
E é isso que eu vos peço, que vocês votem todos no Chega, massivamente, no próximo dia 12. Porque nós vamos mudar e vamos ser transparentes. Vamos ouvir, não é como ouvimos agora aqui, que toda a gente vai ouvir toda a gente. Não, eu já estou na rua a ver as pessoas, a ver o que é que elas precisam. Os jovens precisam de oportunidades para fixá-los em Vila Franca, para ficarmos com os nossos talentos. No desporto precisamos, fomos uma terra de campeões e vamos voltar a ser. Por isso, voto Chega no dia 12. Vamos ouvir